Graça e paz. Irmãos, hoje eu gostaria de partilhar uma palavra da parte do Senhor, que se encontra lá no livro dos Salmos, Salmos 1, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem nunca murcha, e em tudo quanto fizer, prosperará. Queridos, se nós formos nos debruçar sobre essa palavra, nós encontraremos princípios escondidos para a nossa caminhada cristã, pérolas, tesouros, como é natural da palavra de Deus. Nós temos aqui algumas orientações muito importantes para quem quer realmente ter uma comunhão com Deus, para quem quer caminhar a caminhada cristã e fazer dessa trajetória um andar dia a dia no Senhor, se aproximar de Deus e se afastar do mundo. Aqui estão os princípios escondidos nessa palavra, nesse texto. Primeiro princípio, não andar segundo o conselho dos ímpios. Na realidade, não se trata aqui ainda de um caminhar diário, mas de uma posição interior. Nessa posição interior, a palavra de Deus nos convida a fazer uma análise do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração. Quais são os princípios que regem as nossas atitudes, as nossas ações? E enquanto cristãos, o que temos dentro de nós, o que guardamos dentro de nós de conselho, quem temos seguido, quem é que temos ouvido? Será que realmente estamos dando ouvido ao que diz a palavra de Deus? Ou será que no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós, em detrimento dessa palavra, nós temos ouvido conselhos de ímpios? E esse conselho de ímpio, hoje em dia, ele pode vir através de muitos canais. Nós estamos vivendo a era digital, onde muita coisa é consumida através das redes sociais e, como cristãos, às vezes nos falta aquele filtro de saber que não podemos estar consumindo qualquer tipo de conteúdo, porque o conteúdo que vem através do mundo, né, ele não nos edifica. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir não é qualquer coisa. Ouvir a palavra de Deus. Então temos que prestar atenção. O que estamos ouvindo da parte, quando ligamos a televisão? O que estamos vendo nas redes sociais? Porque muitas vezes esses conceitos diluídos em politicamente correto, em conselhos moralistas, eles vão impregnando a nossa mente. E quando nós deixamos de focar na palavra e quando nós passamos a focar naquilo que é espúrio, que vem do mundo, então nós acabamos nos deixando impregnar por pensamentos subjetivos, por ideologias mundanas, e isso vai nos contaminando, de modo que quando eu olho para o meu interior, eu já não tenho um pensamento alinhado com a palavra de Deus, mas pendendo para o mundo. Então, essa primeira porção da palavra nos convida a analisar: será que nós estamos andando segundo o conselho de ímpios? Quer seja em relações interpessoais, quer seja pelo que nós consumimos através das mídias? Porque se não for, nós estamos caminhando para longe do ideal que a palavra nos propõe, que é andar segundo o conselho de Deus, o conselho da palavra de Deus. E aí ele vem a dizer: não se detém no caminho dos pecadores. Então agora eu tenho uma segunda posição. Veja, que o caminho em si, ele indica qual é o tipo de pessoa que trilha por esse caminho. Deus nos diz assim: eu coloco diante de ti o caminho do bem e o caminho do mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Pois bem, então o caminho ele indica
qual é o final e o resultado. Então, na proposição desse texto dos Salmos, eu tenho que... existe um caminho que é o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores. E nesse caminho eu não devo me deter, ou seja, eu não devo estar andando por esse caminho, primeiramente porque ele não é o caminho dos justos, e também porque o final dele é um caminho de morte. É um caminho que não vai nos levar para a presença de Deus. Pelo contrário, é um caminho à parte do caminho que Deus tem para nós. Pois bem, se primeiramente a palavra nos fala de um posicionamento interior, segundo, ela vem falar de um lugar, agora ela vai falar de pessoas. Não se assenta à roda, ou seja, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E aí eu fecho todo um ciclo onde a palavra nos blinda para que nós estejamos constantemente enraizados em Deus e fora das propostas do mundo. Então aqui fecha-se um ciclo onde a palavra ela nos blinda totalmente. Primeiro, desde uma posição interior. Quem eu tenho ouvido? Quais são os conselhos que sigo? Quais são os princípios que eu uso para viver a minha vida? Segundo, qual é o caminho que eu tenho trilhado? Quais são os lugares que eu tenho permeado? E observando esses caminhos, eu vejo que são caminhos de morte ou de vida, porque se eu estiver trilhando nos caminhos do Senhor, eu estou protegido. A palavra, ela nos blinda. O próprio Deus, ele nos protege. E terceiro, quem são as pessoas com as quais eu tenho me assentado? E assentar-se aqui não se trata só de um gesto físico. Eu não posso dizer que eu não posso em determinado ambiente, sobretudo porque nós somos seres sociais e quer seja na escola, quer seja no trabalho, nem sempre estaremos só junto com nossos irmãos, não. Nós vamos estar com todo tipo de pessoa. Mas assentar-se aqui tem um sentido espiritual, de estar sendo conivente, condescendente, de estar sentado para estar partilhando das mesmas, no caso de ímpios, das mesmas imundícies, das mesmas coisas erradas e condenáveis a Deus. E esse tipo de pessoa, a Bíblia deixa bem clara, são escarnecedores, ou seja, que escarnecem do próprio Deus, da fé cristã, de Jesus, zombam ou simplesmente não creem, são incrédulos, ímpios. E a palavra de Deus também nos fala sobre isso. Que comunhão terá a luz com as trevas? Que comunhão terá o crente com o ímpio? A palavra ela nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então são 3 princípios que, se nós observarmos e colocarmos em prática, virão todas as consequências benéficas daqueles que realmente amam a presença de Deus, que buscam verdadeiramente a Deus, né? E estarão blindados pelo poder da palavra do Senhor, e que essa palavra, ela nos protege, ela nos guia, ela nos orienta para que nós saibamos não só a posição interior que nós devemos ter, os conselhos que nós devemos seguir, aquilo que nós devemos internalizar com base na palavra, mas também quais são os caminhos que devemos trilhar e até mesmo com quais pessoas nós devemos ter comunhão. Não quer dizer que não devamos nos relacionar bem com todas as pessoas, mas não devemos ter comunhão com todas elas, porque infelizmente a maioria das pessoas, elas não vão dar ouvido a essa palavra. A maioria das pessoas, elas não vão querer saber da lei de Deus. A maioria das pessoas, infelizmente, a própria Bíblia nos diz isso. Por ser largo o caminho da perdição, muitos são os que entram, pela porta larga e acertam com o caminho da perdição, e poucos aqueles com a palavra da vida. Portanto, nós devemos ter o cuidado primeiramente com a nossa vida espiritual. Escapa pela tua vida. E, claro, sempre praticando o Evangelho de Cristo, mas entendendo que estar com pessoas não quer dizer necessariamente comungar dos mesmos valores, propósitos, das mesmas ideologias.
O texto então vai prosseguir dizendo quais serão as consequências de quem estiver dentro dessa palavra. E ele diz assim: ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, em tudo quanto faz será bem-sucedido. Essa é a promessa para aquele que ama a lei do Senhor, medita nela de dia e de noite e que consegue praticar na sua vida diária esses 3 princípios que foram estabelecidos aqui pelo texto. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essa é uma realidade diária para aqueles que buscam, não só meditam, mas buscam vivenciar a cada dia a palavra de Deus. E a prosperidade que a Bíblia promete não é só na área financeira ou material, de bem-estar, de bonança, de coisas materiais, mas é uma prosperidade interior, uma prosperidade espiritual. Não obstante, nós nos deparamos com a realidade de pessoas que entram, até conhecem o Evangelho, têm uma experiência inicial, entram numa igreja, começam a congregar, mas passam anos e anos e não se desenvolvem na fé, porque não praticam as palavras que aprendem através das Escrituras, não tomam conhecimento dela e não colocam em prática, bem como Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado com um homem que construiu a sua casa na areia, enquanto que aquele que pratica, ele é comparado ao homem que construiu a sua casa na rocha. Sendo assim, a prosperidade ela não pode vir de uma casa em ruínas, que o vento sopra, que as águas e os vendavais da vida dão contra essa casa e ela não resiste. Não, apenas a longevidade, onde há segurança, onde há estrutura, é que pode haver prosperidade. E, infelizmente, nós encontramos essa realidade de pessoas que não praticam a palavra de Deus. Mas quando o cristão, ele decide colocar essas palavras em prática, então ele vai encontrar essa prosperidade que está descrita aqui no livro dos Salmos. E essa prosperidade, ela permeia toda a sua vida. E bem como a postura inicial que o texto nos coloca é uma postura interior e que vai convergir para o exterior, assim também é a prosperidade que a palavra de Deus nos garante. Uma prosperidade interior. Isso quer dizer que nós vamos crescer espiritualmente, que nós vamos realmente ter uma caminhada ascendente de fé em fé, de glória em glória. E seremos prósperos no nosso relacionamento com Deus. E sendo assim, seremos prósperos também em todas as coisas. Eu espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida e eu oro agora para que Deus possa estar tocando seu coração e que onde quer que essa palavra chegue, o poder de Deus possa alcançar você e transformar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te oro e peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa que agora está ouvindo essa palavra, Senhor. Toca no seu coração, toca a sua mente, faz com que cada palavra que foi dita aqui possa transformar, possa gerar transformação genuína na vida dessa pessoa. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra é poderosa para cumprir todos os propósitos que o Senhor mesmo designou, Senhor. Vem transformar essa vida, vem transformar a minha vida e a de cada pessoa que está comigo agora nessa oração. É assim que te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Deus possa continuar lhe abençoando e que você possa guardar essa palavra e que ela possa gerar transformação genuína na sua vida. Deus seja com você.